Alguma vez Deus já te deu uma bênção e você acabou amando mais a bênção do que o abençoador? Olha que forte isso, ovelhinha! O Senhor te dá um presente, às vezes aquele presente que você tanto pede e você ama mais aquele presente do que o próprio Deus. Muitas vezes o Senhor abre portas de emprego, o Senhor dá uma casa, carro, uma família e a pessoa se dedica mais àquele presente, àquela bênção do que ao Senhor. A pessoa sequer entrega, consagra aquilo para Ele. Vamos aprender no devocional de hoje, no devocional de Ana, que nós temos que amar mais o abençoador do que a bênção, meus irmãos. E isso é muito sério, porque a partir do momento que você está se dedicando mais à bênção e se esquecendo do abençoador, você corre vários riscos. Então fique aí com o coração aberto e receba o que Deus tem para você neste devocional. Não se esqueça, deixa aí o seu joinha, porque isso é muito importante. Quando você curte, a plataforma entende que você não se ofendeu com o conteúdo. E eu também te peço, fique até o final do vídeo, não fique saindo pela metade. Quando você sai pela metade, fica 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o sistema acha assim, é um conteúdo muito ruim, é horrível. E aí trava. Então fica até o final, se alimente por completo, o banquete está posto, tenha paciência, receba o que Deus tem para você. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença? Oh, glória! Estamos aqui para nos alimentar. E eu estou feliz porque você chegou até aqui. Oh, glória! Escreve aqui. Até aqui me ajudou o Senhor, porque é o Senhor que te ajudou, tá bom? Até a vontade de buscar a presença vem dele. Oh, glória! E para você que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você não chegou aqui em vão, tá bom? Receba o que Deus tem para você. Vamos dar as mãos. Entre conosco para o propósito com Deus e venha receber gotas de refrigério ao longo do dia. O Senhor tem feito aqui coisas maravilhosas. E se você chegou aqui, é porque Ele quer se aproximar de você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Então vem, vamos juntos. Você vai orar pela manhã, à tarde vai meditar em um versículo, à noite vai devocional e depois oração. Olha, se você fizer isso de verdade, sua vida vai dar uma virada, hein? Você vai se aproximar de Deus, ter comunhão com Ele e vai ser imensamente abençoado ou abençoada. Oh, glória, te espero. Vimos no devocional anterior que o nosso Deus é um Deus fiel, que quando Ele cumpre, meus irmãos, Ele promete. E aqui nós temos várias promessas do Senhor que já se cumpriram. E algumas estão se cumprindo hoje e outras estão para se cumprir, como a volta de Jesus, que é uma promessa. E nós aguardamos o cumprimento dessa promessa. Quem está aguardando a volta de Jesus aí, hein? Quem está aguardando o cumprimento dessa promessa? Está se preparando? Escreve aqui, estou me preparando. Na verdade, né, o certo é falar, eu estou preparada, eu estou preparado, porque Ele pode voltar agora. Em um abrir e fechar de olhos, o Senhor pode voltar. E hoje nós vamos ver que Ana cumpriu o voto que fez ao Senhor. Ana não podia ter filhos. Ela era afrontada, ela era humilhada devido à sua esterilidade. Vimos que o problema de Ana não era só uma doença física, irmãos, porque afinal, quando você é afrontada constantemente, perseguida, aquilo te faz mal, não é verdade? Aquilo te entristece, você fica para baixo. Ana chorava e até nem comia e estava constantemente triste, a ponto do seu esposo Eucana perguntar: "Ô, Ana, por que você está tão triste?" Vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, versículo 8, que Eucana, seu marido, lhe disse: "Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?"
Irmãos, e neste devocional aqui, como que Deus ministrou conosco? Falando que Ele é maior, que Ele é melhor do que aquilo que você precisa. Que o nosso Deus preenche o vazio que você precisa. O nosso Deus, Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Muitas vezes ficamos meses e anos pedindo algo ao Senhor. E às vezes o Senhor não dá na nossa hora, porque Ele quer fazer com que venhamos entender que Ele basta. Oh glória, Ele basta para você, ovelhinha. Ele é suficiente para você. Ele quer que a sua alegria venha dEle. Ele não quer que a sua alegria venha de um celular, venha de uma taça, venha da chave de um carro. Não! Ele quer que a sua alegria venha dele. Ele quer ser a fonte da sua alegria. Vimos também que mesmo Ana, não tendo filhos, sendo ali afrontada, ela não deixava o Senhor, continuava buscando ao Senhor, até que um dia eles foram lá em Siló, oferecer ao Senhor ofertas, adoração, e ela orou. Se derramou diante do Senhor com lágrimas, a ponto do sacerdote Eli olhar para ela e achar que ela estava bêbada, embriagada, né, irmãos? Misericórdia, como foi forte também essa palavra que o Senhor ministrou conosco. Esta oração, olha o que Ana falou com o Senhor aqui no versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O sonho de Ana era ter um filho. Ela clamava ao Senhor por um filho, mas o Senhor a tinha fechado a madre, meus irmãos, tinha fechado a madre. E nessa oração ela disse, fez um voto ao Senhor, que se ele desse um filho a ela, ela entregaria para Deus. Como pode isso? E nós vimos que o Senhor cumpriu, que o Senhor deu a ela um filho, aqui no versículo 20, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua família a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmame, tão somente confie no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli, aquele sacerdote. E disse ela, meu Senhor, viva a tua serva, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, olha, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. E aqui terminamos, ovelhinha, o capítulo 1 de Ana. Passamos todo o devocional desse período aqui no capítulo 1 e como o Senhor falou conosco neste capítulo 1, apenas no capítulo 1. Quem estava aqui de coração aberto recebeu a mensagem do Senhor, recebeu essa ministração. E se você chegou aqui agora, eu te convido
Acompanhe, veja os devocionais anteriores daqui de Ana, que foi lindo, irmãos, foi tremendo. Mas fica aqui, porque tem uma palavra de Deus para você. Quantas vezes o Senhor nos dá uma bênção? O Senhor nos abre portas de emprego, o Senhor nos dá uma família e nós nos esquecemos de Deus. Eu já ouvi relatos, já ouvi histórias que a pessoa vivia buscando ao Senhor, vivia buscando, pedindo ao Senhor portas de emprego. Um dia Deus prosperou aquela pessoa, abriu portas de emprego e tudo mais. Quando abriu a porta de emprego, quando prosperou, ela não tinha tempo para buscar o Senhor mais. Ela falava, estou muito corrido, não tenho tempo, eu não posso mais, estou muito cansado, muito cansada, tenho que fazer esse curso, tenho que fazer aquele curso, e nunca mais tinha tempo para buscar o Senhor. Já ouviu alguém assim? Já ouviu uma história assim? Você já presenciou algum caso assim? Irmãos, isso é um perigo, porque muitas vezes Deus tira aquilo da pessoa porque Ele prefere salvar aquela alma do que perder aquela pessoa. Com tantos bens, com emprego, é melhor ter a pessoa sem emprego na minha presença, na verdade, ter a vida salva, do que a pessoa ganhar o mundo e perder a salvação. Olha que sério isso. Às vezes a pessoa pede uma família, quando tem família, não consegue mais buscar o Senhor. E isso aí é como se fosse um teste que revela quem você realmente ama. Você realmente ama o Senhor? Ou você ama apenas a bênção? Apenas o presente? Você ama Deus verdadeiramente? Ou só está com interesse nas bênçãos que Ele tem? Ana nos mostra aqui que ela queria muito filho, mas ela amava mais o Senhor. Oh, glória! Ela amava o Senhor, meus irmãos. Eu me lembrei de Abraão. Você lembra de Abraão? Que também não podia ter filho. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Mas aí um dia o Senhor disse que eles teriam filho. E nasceu quem? Nasceu Isaac. E quando Isaac já era grandinho, Deus pediu a Abraão para que sacrificasse Isaac. Se lembra? E aí me fala da história. Abraão se negou ou Abraão foi sacrificar Isaac? Foi, meus irmãos. Foi pela fé. Abraão caminhou até o Monte Moriá para sacrificar seu filho. Porque Abraão também amava mais o Senhor do que a bênção que ele havia dado. E ele sabia que Deus iria prover algo, oh glória, aleluia. E Ana também nos mostra que o Senhor é mais importante, que o Senhor é prioridade na vida dela e na sua vida. Ele também é prioridade, ovelhinha. Ele também é importante para você. Cuidado com as suas prioridades. Cuidado com o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós trocamos o Senhor por televisão, por família, por celular. Ficamos horas e horas na internet, horas e horas vendo filme, horas e horas fazendo qualquer outra coisa, menos buscando ao Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe, Pai, nos perdoe. Nos perdoe, tenha misericórdia. Clame ao Senhor por misericórdia, porque nós falhamos, nós erramos, porque é Ele que nos dá tudo. Irmãos, esse ar que nós respiramos vem do Senhor. A vida que nós temos vem dEle. O coração bombeando aqui, ó, 24 horas por dia, o coração bombeando é o Senhor. A nossa salvação é o Senhor. A chuva, o sol, a lua, o céu, as estrelas. Olha que presente que o Senhor nos deu. Quantas bênçãos o Senhor nos concede dia após dia. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. E essa é a razão de não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor. E ao invés de nos dedicarmos a Ele, e ao invés de buscarmos ao Senhor, a gente se envolve com tantas coisas, não é verdade, irmãos? A gente se envolve, a vida fica uma correria e nos esquecemos dele.
não temos mais tempo para Ele. A gente se envolve com as bênçãos que Ele mesmo nos dá e nos atropelamos. E aí, tem hora que o Senhor tem que puxar a corda e parar tudo para que você venha se lembrar que existe um Deus, para que você venha ouvir Ele, abrir a palavra, vir aqui fazer o devocional, orar. É por isso que muitas vezes o Senhor manda o vento para desacelerar. Ei, desacelera, vem para cá, me busque, eu vou voltar. E a sua salvação, a sua vida eterna vale mais do que qualquer outro bem. A sua salvação vale mais. Irmãos, nós, seres humanos, temos a memória muito curta. Passamos anos e anos pedindo ao Senhor uma bênção. Meu exemplo, por exemplo, eu com 11 anos, 12 anos, 11, eu comecei a orar pedindo ao Senhor para preparar meu esposo. Eu sempre via minha mãe sofrendo muito com meu pai, sabe? Traição, tantas coisas que eu comecei a ficar com medo de casar. E minha mãe sempre foi do círculo de oração na igreja, sempre foi uma serva de Deus. E eu via minha mãe orando e chorando e meu pai aprontando. Então isso me fez com que novinha já eu pedisse ao Senhor meu esposo, prepara Deus o meu esposo, que ele seja fiel, prepara. E eu coloquei no meu coração que queria casar com meu primeiro namorado. Irmãos, então com 11 anos, né, pedi ao Senhor 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E eu sempre fui de orar. No monte, na vigília, nas orações da igreja, no círculo de oração, sempre fui de orar. E Deus usava e levantava profetas para confirmar a minha petição, acredita? Para confirmar que estava no negócio. Oh, glória! Irmãos, que maravilha! E algumas vezes Deus falava assim, que Ele tinha pressa para me dar a minha bênção, para dar a minha bênção, Ele tinha pressa. Então eu achava que meu digníssimo viria rápido, correndo. Teve uma vez, irmãos, que nós estávamos no congresso dos jovens. Fomos visitar uma igreja, nossa igreja foi visitar uma igreja, e a igreja lotadíssima, e eu fiquei lá no final, não tinha lugar para sentar. Assembleia de Deus é assim, irmãos, lota, né? A igreja pequenininha, eles chamam 1000 pessoas. E o pregador saiu lá do púlpito e foi marchando até na minha direção, marchando, e ele disse: olha, o que você tem pedido ao Senhor, Ele vai te dar. E Ele está vindo marchando, Ele está vindo correndo, porque Deus tem pressa. Eu tinha aí, irmãos, 15 anos mais ou menos, acredita? Aí eu pensei, eu vou então casar, eu acho que ano que vem Deus me dá o meu esposo. Olha o tempo de Deus, irmãos. Passaram-se 16 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e nada do digníssimo chegar. Nada. Entrei para a faculdade de Direito. Estou na faculdade, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano e nada do digníssimo chegar. Até que quando eu tinha 26 anos, o digníssimo chegou. 26, ovelhinha, 26. Olha por quanto tempo que eu perseverei e pedi ao Senhor meu esposo. Claro que eu estou contando aqui um resumo, né, meus irmãos? Porque quantas lutas que eu passei, tá? Porque nós mulheres, uma carência, né? Você vê todo mundo namorando e o inimigo sabe do seu ponto fraco. O que o inimigo faz? Coloca a bandeja assim na sua frente, ó. Então, mesmo que eu não seja bonita, aquela coisa toda, sempre aparecia bandejas. Alguém para namorar comigo. E aí Deus falava comigo, não é. Aí eu, Deus, não é. Acredita? O Espírito Santo sempre ministrou comigo, irmãos. E eu tinha que lutar ali, né? Lutava. Né? Mesmo a minha carne querendo pela carência, Deus falava, não é. Então, com 26 anos, quando o digníssimo chegou, eu ainda tive até resistência quando ele chegou. Falei, meu Deus, será que é ele mesmo? E comecei a orar, a buscar, comecei em monte e o Senhor foi guiando. E o que eu quero dizer com isso? Que eu já estou 14 anos casada hoje. 14 anos, tenho 2 filhos. E muitas vezes nós nos esquecemos do que passamos lá atrás, do tempo que eu pedi ao Senhor. A gente se esquece da luta, né? Do tempo em que eu orei dos 11 aos 26 anos. Eu estou aqui com 42 anos, já estou... Até esquece, né, irmãos, a idade. Então a gente se esquece da luta. Então ali tem pessoas
que param de buscar Deus, que amam mais a bênção do que o próprio Deus, se esquecem de Deus. Tem pessoas que se esquecem do período que passou, se esquecem que chorou tanto por aquela bênção. E quando a bênção chega, irmãos, e se você não tomar cuidado, você esquece, tá? Porque a nossa mente, nossa memória é meio fraca, né? Mas Ana não. Ana orou, chorou e ela não se esqueceu. E aqui ela disse, quando ela chegou para entregar Samuel, ela disse, no versículo 26, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, porque também ao Senhor eu o entreguei. Você está vendo que Ana reconhece que aquela bênção que ela tem, aquele presente, veio do Senhor. É do Senhor. O que você tem, ovelhinha, é do Senhor. Foi o Senhor que deu. Foi presente dele. Ela reconhece aqui, ó, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Nós estamos nos esquecendo que é o Senhor que dá, que é o Senhor que abre porta. Depois que Deus abre a porta, o pessoal esquece do Senhor, ou então ama mais aquela bênção. Cuidado, Deus hoje quer falar com você. Ei, olha para mim, oh, aleluia, lembra de mim, alabaxure canta, alabaxai, foi eu que abri essa porta, foi eu que te dei isso, foi eu que te dei aquilo, lembra de mim, volte a me buscar, consagre para mim, é para a minha honra, é para a minha glória. Ele te fala hoje que o que ele te deu é para a glória dele, é para você consagrar para ele, é para você bendizer o nome dele. Não é para você usar no mundo, não é para você entregar para o mundo, é para entregar para ele, assim como Ana fez, entregar para ele. Oh, glória! E olha o que diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor. Olha, não se esqueças do Senhor. Aí continua, né? Para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Não se esqueça. O seu coração ser levado por aquilo, apaixonar por aquilo, se envolver e se esquecer de Deus. E o coração humano, irmãos, tem essa tendência, tá? Nós temos essa tendência de nos apegar àquilo, aquele presente, e esquecer do abençoador. Irmãos, e aqui em João, capítulo 12, versículo 24, diz: se o grão de trigo cair na terra e morrer, dá muito fruto. Ou seja, quando você entrega para Deus, quando você morre para o Senhor, quando você devolve para o Senhor, aquilo não morre, aquilo dá frutos. E para você dar frutos na presença do Senhor, você precisa de morrer para o mundo. Se sacrificar, renunciar à sua carne, renunciar aos seus desejos. Quando Ana entregou Samuel aqui para Deus, irmãos, não foi algo perdido. Pelo contrário, Samuel se tornou um grande profeta. E eu estava na igreja perguntando ao Senhor: Deus, qual vai ser o próximo devocional? Qual vai ser o próximo tema? E me veio, irmãos, no coração o desejo de fazer até o próximo devocional, a próxima semana, sobre o livro de Samuel. Né? 1 Samuel e 2 Samuel. Quero saber se você vai ficar aqui comigo, se você já deseja meditar nesse livro tão maravilhoso, que em um capítulo, irmãos, ficamos aqui, ó, meu Deus, hein? Em um capítulo. E a gente pode meditar um capítulo por dia, né? Já que é um livro grande, cada dia a gente medita em um capítulo. Mas, irmãos, voltando aqui, eu não sei qual presente Deus te deu, não sei qual bênção, não sei onde o Senhor te colocou, em qual posição, mas seja o que for, isso aí é para a glória dele, é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, não é mérito seu. Muitas vezes nós olhamos para os nossos bens, olhamos para a nossa bênção
E a gente se esquece, né? Que foi Deus que deu, que pedimos a Deus há tantos anos, né? Então a gente acha que é mérito nosso. Consegui por minha própria capacidade, eu passei na OAB porque eu estudei horrores. Que nada, Sunamita. Você passou na OAB, se tornou advogada porque o Senhor te ajudou. Você casou, Sunamita, porque o Senhor preparou o seu esposo. Você teve 2 filhos porque o Senhor deu. Você tem um escritório porque o Senhor deu. Tudo é para a glória de Deus. Escreve aqui. Tudo é para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém, ovelhinha? Glória a Deus. Entendeu o devocional de hoje? Desculpa, ficou um pouco grande, mas... Ai, irmãos, é essa palavra que é maravilhosa, que é uma fonte transbordante. Ah, que fonte transbordante é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fale melhor ao seu coração. Amém? Vamos orar. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e de acompanhar o propósito com Deus e receber as gotas de refrigério lá no Instagram. Conto com a sua ajuda também para curtir lá, compartilhar, coloque nos seus stories, irmãos, as orações, busque conosco. Grandes coisas o Senhor está fazendo e vai fazer. Deus querido, te amo. Muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada pelo teu amor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de Ti. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas. Entregue esta pessoa nas Tuas mãos. Abençoe, Pai. Abençoe a casa dela, a vida dela. Livra de todo mal. Que as Tuas mãos estejam estendidas. Em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Fique na paz do Senhor. E até o próximo devocional, hein?